Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Diego, professor de Física. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo, né? Que eu já gravei a etapa um e 2. Agora vamos gravar a etapa 3 de uma pequena revisãozinha de prova e de questões que são parecidas com as da prova, só não são as mesmas, mas algumas são parecidas. Então, isso aqui vai ajudar muito vocês. Vamos lá, então? Bom, lá na nossa provinha vai ter uma questão sobre instrumentos de medidas. Então eu vou mostrar alguns aqui, ó. Por exemplo, aqui nessa imagem a gente tem um amperímetro. O que um amperímetro faz? Ele é capaz de medir a corrente elétrica de um circuito elétrico. Ou seja, ele possibilita a medição da intensidade da corrente elétrica. Aqui também a gente pode observar que ele é um amperímetro analógico. Também temos um amperímetro digital. Bom, aí temos outros equipamentos de medida, né? Aqui a gente tem um voltímetro, que ele é um pouco parecido com o amperímetro, mas ele é um instrumento de medida para voltagem. Ou seja, ele mede também a capacidade que você tem ali que está correndo no energia elétrica, por exemplo, na tomada. Aí você sabe se ele é 220 ou 110, por exemplo. Isso aqui também você encontra no multímetro. O multímetro ele tem a função assim, medir ampere, medir a capacitância, que é o capacímetro, né? Aí para quem já fez eletrônica e sabe, eu já fiz eletrônica na Escola Técnica de Brasília, então eu usava muito multímetro. Vamos lá, seguir adiante. Aqui a gente tem um multímetro, né, mais comum, digital. Aqui você pode perceber, ó, que ele tem vários valores aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui. Vários valores aqui. Você pode, por exemplo, medir se é, um fusível está aberto, ou seja, se um aparelho queimou, um fusível queimou, o aparelho não está funcionando, você vai lá, mede e vê que ele está aberto, que eles falam que está aberto, né? Você troca o fusível, pronto. Se não tiver nenhum curto ali no aparelho, ele vai funcionar normalmente. E aqui, ó, uma coisa importante é os aparelhos geradores. Assim, a gente tem o mais comum de todos é a bateria, né? Mas existem outros aparelhos geradores, como o gerador mesmo de energia, aquele que gera energia 220 volts, que é um aparelho grandão. Aí eu mostrei, trouxe aqui essa imagem só para mostrar que I é a corrente, então nesse circuito aqui o I ele chega, que é a corrente, passa por esse, deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui ele é o gerador, ou seja, pode ser uma bateria ou uma tomada de energia, como é que fala? Um fio de eletricidade ali passando 220 ou 110 volts. Aqui você tem um resistor, geralmente ele é representado assim, e tudo isso aqui, ó, é o potencial elétrico, né, que é medido por voltagem. Bom, a gente tem os aparelhos receptores também, né? Quais são os aparelhos receptores? A gente tem como exemplo aqui, ó, o liquidificador, o aspirador de pó, aqui a batedeira. Todos esses aparelhos aqui, eles podem transformar a energia que vem da nossa tomada elétrica em energia mecânica. E na eletricidade a gente tem a lei de Coulomb, que é uma lei muito famosa para quem assim dessa área de eletricidade ou quem quer estudar ou ser. Isso aqui é importantíssimo demais. Só que não preocupem que não vai cair uns cálculos assim, porque o cálculo da lei de Coulomb ele é muito complicado assim. Mas não se preocupe que ele não vai cair na prova. Só para assim é só para mostrar como é que é. O que é a lei de Coulomb? Ele estuda a questão das cargas elétricas de sinais opostos, que ele tendem a atrair. Ou os sinais, os mesmos sinais, por exemplo, mais, mais, ele se repele, né? Ou menos, menos, ele se repele. E essa lei de Coulomb aqui, ó, a unidade de medida dela é utilizada em Coulomb, que é em homenagem a Coulomb, né, o cara que estudou a lei na época.
Então, a gente tem essa formulazinha aqui, ó, que é a força de Newton. Aí você vê que aqui, ó, é Newton por Coulomb. Por quê? Porque aqui é a força de Newton e aqui é o potencial elétrico, ó, Q1 e Q2. O R2 é a distância entre as cargas e o K é a constante. Eu vou mostrar isso aqui mais à frente para vocês. Bom, como eu havia falado, né? Aqui, ó, F é a força de Newton. A gente tem F1 e F2. E que a gente observa que as cargas são opostas, né? Ó. Por quê? Porque são duas cargas positivas, né? E elas se repelem. Agora, quando as cargas são opostas, aqui, ó, negativo e positivo, você observa que elas se atraem. E existe uma distância entre elas, que é a distância medida em metros. Já essa carga elétrica, ela é em Coulomb. É igual eu falei, aí com F mais a carga, você tem Newton por Coulomb, como eu mostrei no slide passado, né? E K é a constante eletrostática, que aqui está o Kzinho, ó. E existe também a lei de Ohms, que ela está muito assim ligada aos resistores. O resistor, a unidade de medida dele é em ohms, entendeu? Então, a gente tem as formulazinhas da lei de Ohms. Eu vou dar um macete aqui que vocês vão gostar, que vai ficar muito fácil resolver as questões da prova. Aqui a gente tem essa formulazinha aqui, ó, que é o potencial elétrico igual a resistência vezes a corrente, que é a mesma forma, que é praticamente a mesma forma, só muda de posição. Eu vou ensinar um macetezinho para vocês conseguirem chegar a isso aqui. E aqui a gente tem um circuito, né? Aqui a gente tem um gerador, um circuito por si só, né? E um resistor. Aí nesse circuito o I está passando a corrente e aqui está passando o potencial elétrico que é medido em voltagem, falando nisso, né? E a gente também tem a segunda lei de Ohms, que ela trata também da resistência elétrica, só que ela fala também dos fatores geométricos, como o comprimento e da área transversal. A gente utiliza essa formulazinha aqui, ó. R de resistência elétrica, que é igual a resistividade, que é esse Pzinho aqui, vezes o L, que é o comprimento, sobre a área transversal. Aí a gente tem esse gráficozinho aqui também, ó, que demonstra mais ou menos como é que seria. Por exemplo, quando eu tenho nesse sistema aqui que eu estou mostrando, ó, um potencial elétrico de 5 volts ligado a um circuito, eu vou ter uma corrente de 1 ampere e aqui você tem a medida do gráfico com o ângulo, ou seja, é como se fosse uma reta tangente. Aí a gente tem a resistência é igual à tangente do ângulo, ou essa resistência pode ser medida em potencial elétrico sobre a corrente. Agora, aqui é a parte que eu acho que vai ajudar muito vocês, porque é a pirâmide como é que fala? A pirâmide da resistência, vamos dizer assim. Olha só esse macete, presta atenção. Se eu tampar o R aqui, ó, vou tampar o R, o que eu vou ter? Eu vou ter o R igual a U em cima e I embaixo. Vocês entenderam? Deixa eu apagar aqui e mostrar outro. Se eu apagar o U, ó, apaguei o U, então seria U igual I. Isso aqui é um I, né? Um não, gente. Foi mal. Deixa eu tampar aqui essa parte de baixo. Seria um I vezes a corrente vezes a resistência. Estão vendo aqui, ó? Seria um vezes o outro, ó. Agora vamos lá. Se eu apagar o I, por exemplo, ó, apaguei o I agora. Seria I igual ao U que está em cima, tá vendo aqui? U sobre a resistência.
Entenderam? Isso aqui é um macete que, assim, levar isso aqui para a prova, você acerta as questões. Vou te mostrar aqui agora, ó. Se temos uma tensão de 12 volts, aqui, ó, tensão de 12 volts, e um resistor de 6 ohms, a corrente será 2 amperes. Por que a corrente será 2 amperes? Aí você pergunta aquela mesma coisa, ó. Você quer saber a amperagem, então é a, seguindo o triângulo lá, né? Que seria o I, que é a corrente medida em ampere, né? Aí seria U, que seria volts, né? Vou botar um V, sobre o ohms, que é a resistência. Então ficaria 12 sobre 6, que é igual a 2 amperes. Entenderam? A outra é a mesma coisa, ó. A sobre VR, que ficaria 12 sobre 12. Então, esse circuito possui a corrente de 1 ampere. Não, aqui é 1. Parece que eu fiz um I ali, né? Tá, vamos lá. Vocês entenderam? Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no fórum de dúvidas ou ir lá pessoalmente na escola que eu repasso isso aqui de novo para vocês. Vamos para uma questão mesmo agora. Ali foi só um exemplo, ó. Um resistor ohmico de resistência igual a 10 ohms é atravessado por uma corrente elétrica de 1 ampere. Determine a queda de potencial que uma corrente elétrica sofre ao passar por um resistor e assinale a alternativa correspondente. Bom, aí você pergunta, mas por que é 1,0 ampere? Porque esse valor aqui, de acordo com a física, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse zero aqui é um valor duvidoso. Se for só 1, o 1 seria duvidoso. Geralmente o último valor ele é duvidoso, esse zero aqui, ó. Ou seja, considera-se que aqui são dois algarismos significativos. Eu acho que vocês vão aprender algarismos significativos só no superior, mas é só adiantando aqui. Então, porque temos dois, esse zero aqui ele é duvidoso, por isso que não é só 1 ampere, é 1,0 ampere. Para quem for fazer superior na área de ciências, assim, física, química, biologia, vocês vão aprender isso aqui. Então vamos para a questão por si só. Seguindo aquele triângulo que eu falei, você apagou o U. Se você apagou o U lá no triângulo, você vai obter o quê? R vezes I. Então, ele te deu 10 ohms, vezes 1 ampere. Aí aqui no cálculo você não precisa botar o vírgula zero, observaram? Mesmo que bote, o resultado vai ser o quê? 10 volts. Então me fala, pessoal, o que vocês acharam? Não é tranquilo? Basta vocês seguir aquela dicasinha lá que eu dei. Segunda questão. Agora não é assim somente uma multiplicaçãozinha. Agora é a mesma fórmula aqui, ó. Só que a gente coloca os valores nos locais, por exemplo aqui, ó. E tem outro detalhe aqui também nessa questão. Ele está dando em miliampere. Qual é o sistema internacional de medida para a corrente? Não é ampere? Então, a dica que a própria questão deu é, em vez de você dividir por 1000, você põe, que é a mesma coisa, de o valor vezes 10 a menos 3. Por que menos 3? Porque são 3 zeros aqui, ó. Estão percebendo? Então, esse 1,5 aqui, ó, vezes 10 a menos 3 é só porque ele já está dividido por 1000. Aí, ao invés de dividir, só põe 10 menos 3. Entenderam? É como eu falei, se você não entendeu, volta o vídeo, ou vai lá na escola, ou posta lá no grupo que eu explico melhorzinho. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Então tá. Ele te deu o potencial elétrico em volts, que é 1,5, tá aqui, ó. Seguindo a fórmula. Igual a R, que ele não deu, ele quer saber R, né, que é a resistência, vezes esse valor aqui. Aí a mesma coisa que eu falei nos outros vídeos, aqui eu não falei ainda, né, para a terceira etapa.
todo mundo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Eu estou multiplicando aqui, ó, vou botar um xizinho aqui, é a resistência vezes a amperagem, não é? Deixa eu apagar aqui. Então, essa resistência vai passar para baixo, aqui, ó. Ela passará aqui para baixo, porque ela estava multiplicando e passou para o outro lado dividindo. Entenderam? Então 1,5 que está só, eu sempre falo isso nos outros vídeos, ele está só. Se ele está só, ele continua ali, não mexe nele. Agora aqui você tem 2, ó. Aqui, calma aí, deixa eu apagar aqui. Você tem uma multiplicação. Se você tem uma multiplicação aqui, então você tem dois lados. Aí um lado tem que passar para baixo, porque ele está multiplicando. Entendeu? Então resolvendo isso aqui, ó, a coisa mais fácil é só divide 1,5 por 1,5 ou corta e mantém 1. Fica 1 vezes 10 à terceira. Por que não a menos 3? Porque ele estava dividindo, então você corta esse menos. Entendeu? Aí você tem o 10 a 3, que a resposta é a letra B. Entenderam? É como eu falei, qualquer dúvida, manda lá no grupo. Agora uma questão mais um pouco complicada, porque aqui você já tem o DDP, né? Diferença de potencial. Vamos lá, isso aqui é da Universidade Estadual da Bahia. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma diferença de potencial de 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de 20 amperes. Quando a corrente atravessada for 4 amperes de DDP em volts, no seu terminal será, ou seja, ele quer saber quanto é que essa corrente com diferencial de potencial a 4 amperes. Então vamos lá, ó. Mesma coisa, usou a formulazinha, ó. Mesma fórmula. U igual a E, que aqui é potencial, né? Potencial elétrico é medido em volts. Então ele deu, né? Que foi esse 40, então mantém o 40, substitui, né? Aí você não tem o R, então você mantém a mesma regrinha, ó. Ele está multiplicando a amperagem, que é 20, então ele vai passar para baixo. O 40 mantém em cima. Então fica 40 sobre 20 igual a R. Você pode passar esse R para cá, tanto faz isso aí. Vai ficar R igual a 40 sobre 20, tanto faz. E o resultado vai ser o quê? R igual a 2 ohms. Achamos a resistência. Com essa resistência, vamos calcular agora com a mesma fórmula, com o diferencial de potencial. Vamos lá então. U seria o quê? O diferencial de potencial ele quer em volts, viu galera? Detalhe, então aqui você vai ter que descobrir o U. Você vai anotar aqui. Então, U é igual a R, que é esse R aqui, né? Vezes a outra amperagem que ele deu. Aqui, deixa eu só contextualizar para ficar mais... Então, você descobriu a resistência, ele te deu outra amperagem. Então, você vai usar a fórmula duas vezes. Aí ficaria o quê? 2 vezes 4, que é igual a 8 volts. Então, o DDP é igual a 8 volts. Não se preocupe que não vai cair uma questão dessa na prova. Só estou mostrando, galera. Só para você, a título de curiosidade e para vocês contextualizar assim, para quem for seguir a carreira ou para vocês aprenderem por si só. Seguindo aqui, outro tema importante que vai estar na prova e assim... e outra coisa, não esqueçam de levar a calculadora para a prova, viu? Muita gente aí tem dificuldade de fazer no papel, então leva a calculadora que é permitido. Não é permitido usar a calculadora do celular. Eu estou lembrando logo vocês. Então tá, um tema importante que vai cair na prova é a produção de energia. Então, quem é o principal produtor de energia? São as hidroelétricas, né? Mas existem outros tipos de energia, como energia solar. Você acha muito aqui no Jardim Botânico, ali no São Sebastião, nesses locais assim, você acha muito, Jardim Mangueiral. Energia solar, ou seja, você está assim, você não está gastando nada, você está
Pelo que você está é contribuindo, na verdade, ao meio ambiente, você utilizando energias sustentáveis, igual energia solar e a eólica. Também temos a energia nuclear, né, que é a energia considerada térmica, com processos físico-químicos envolvidos, né? A energia eólica todo mundo sabe, né? Como se fosse um catavento ali girando, e esse girar que ele dá, ele vai gerando energia. Bom, além dessas energias, podemos mostrar também outros tipos de energia, que é possível que quando chega na nossa casa ela é convertida, por exemplo. Temos a energia térmica, por exemplo, que a gente consegue obter a partir de um ferro de passar roupa, por exemplo, é um exemplo clássico aqui. Temos energia sonora e luminosa. A luminosa podemos citar a lâmpada, por exemplo, né? E a sonora temos a televisão, o computador que gera energia sonora. E a energia mais comum é a mecânica, né? Que é a energia de indústrias automobilísticas e outros tipos de exemplos que podemos citar, assim. Por exemplo, temos o gerador também, que ele pode ter um motor ali que gira, então ele está transformando essa energia elétrica em energia mecânica, né? E é isso aí, pessoal. Eu acho que para a prova eu acho que é só 5 questões, 5, 6 questões, assim. Não se preocupe que tá fácil, tem muita coisa, muita questão teórica, não se preocupa com muito cálculo. Para quem já está na terceira etapa e fez a primeira, viu que a primeira prova é uma prova que tem muito mais cálculo, você acha uma questão só de teoria. Então não se preocupem, eu desejo aí tudo de bom, sucesso, boa prova e abraço. E obrigado.